Prazer, meu nome é Edmar Santos, eu sou médico cardiologista e diretor médico da Clínica Luiz Ilan. Hoje iremos falar aqui sobre os nossos exames que realizamos rotineiramente aqui na clínica, e o Holter 24 horas é um destes exames. O Holter 24 horas é um exame consagrado dentro do arsenal diagnóstico na cardiologia. Nós utilizamos o Holter para avaliar arritmias, ou seja, descompassos elétricos do coração. O Holter é um exame no qual o paciente fica com o gravador por 24 horas. Ele pega o gravador aqui na nossa clínica e leva para a sua casa durante essas 24 horas. Então ele vai dormir com o aparelho e vai preencher um diário concomitante à realização do exame, preenchendo os sintomas que ele apresentou durante esse período, de tal forma a podermos estabelecer uma relação dos sintomas com as arritmias. As indicações que mais comumente são empregadas no Holter são as palpitações, os desmaios, os sintomas de que o coração está batendo descompassado ou batendo muito devagar, são sintomas que normalmente permitem a indicação do Holter. Todavia, ele é usado também de outra forma. Ele permite a avaliação mais detalhada da variabilidade da frequência cardíaca, ou seja, o quanto o coração variou na sua frequência nas 24 horas. E a gente sabe que quanto maior essa variabilidade, melhor é, mais saúde cardiovascular o indivíduo tem. Quanto menor a variabilidade, menos íntegro é o sistema nervoso autônomo, sobretudo parasimpático, que leva então ao aumento do risco cardiovascular. Este exame ele permite com que avaliemos, com que estratifiquemos melhor também na existência de arritmias o risco da pessoa apresentar morte súbita. Então é um exame bastante interessante, de grande valor, e que usamos um aparelho desse tamanho. Vocês podem ver, menor do que a palma de uma mão. Deste aparelho saem quatro pequenos eletrodos. Dentro do aparelho vai um pequeno chip, e esse pequeno chip é que então absorve as imagens gráficas sobre as arritmias do indivíduo, se houve ou se não houve, e um software específico ele faz a leitura, ele faz a seleção das imagens gráficas que são as possivelmente alteradas, que permite-nos então fazer uma análise mais detalhada desse risco e se é necessário algum tipo de tratamento ou não desses pacientes. Aqui é uma imagem que ele mostra claramente o que seria uma arritmia. Uma arritmia nada mais é do que uma alteração elétrica do coração. O coração ele é uma bomba eletromecânica, então ele tem uma atividade elétrica e uma atividade mecânica. O que faz com que haja contração, que é a atividade mecânica, é a atividade elétrica que se precede. E essa atividade elétrica, ela não vem do nada. Na realidade, existem células especializadas dentro do coração. Entre elas, destacamos aqui as células do nó sinusal, que elas fazem com que haja uma entrada de sódio e saída de potássio, gerando um potencial elétrico de ação, de tal ordem que a energia então química das células se transforma nessa energia elétrica, que é conduzida por feixes dentro do coração, que aqui são ilustrados em verde. Então percorre esse circuito, passando dos átrios, que são um número de duas cavidades atriais, para os ventrículos. E isso explica por que os átrios contraem-se na frente dos ventrículos. Qualquer alteração nesse circuito elétrico permite com que hajam arritmias. E o Holter ele procura ver o quê? Qual o tipo de arritmia? Porque existem muitos tipos de arritmia. A arritmia é como nós falarmos em febre. Uma febre pode ser ocasionada
por um resfriado, como pode ser uma meningite que leva o indivíduo inclusive à morte. A mesma coisa a arritmia, ela pode ser desde uma situação simples, no qual uma pequena mudança no estilo de vida resolva a situação, como às vezes é necessário o uso de medicamentos, às vezes é necessário até o implante de um marca-passo ou de um desfibrilador implantável, chamado de CDI, que ele dispara um choque elétrico quando o indivíduo ele vai apresentar uma arritmia complexa, que tem uma grande probabilidade de morrer em função disso. Isso aqui é um traçado de um eletrocardiograma normal. O Holter, na verdade, ele pode se apresentar a semelhança do eletro, né, no normal ou alterado. E aqui é uma imagem do exame bastante alterada. Os senhores podem ver aqui, que nós chamamos de torsade de Poix, que é uma arritmia, uma taquicardia ventricular complexa, que graças a Deus foi revertida. Esse indivíduo não faleceu, mas é uma arritmia gravíssima. E o Holter ele permite você então separar indivíduos que são normais de indivíduos anormais, ou seja, aqueles que têm um risco aumentado de ter a doença cardiovascular elétrica. Basicamente é isso que eu tinha para falar para vocês. É um prazer enorme conversar sobre esse método que nós realizamos diariamente aqui na clínica, e é isso.